Bom dia, vamos estudar aí o estudo de quinta-feira, vamos finalizar o estudo dessa semana que vem tratar das questões da ganância, do dinheiro, né? E tudo isso que vem atingindo aí a vida das pessoas, em especial aí também aos cristãos. O subtítulo hoje é Domínio Próprio, e o texto para a gente ler está em Atos 24, versos 24 a 26, e Gálatas 5, 22 a 25, e depois Pedro. Eu vou ler aqui Atos, tá? No capítulo 24, versos 24 a 26. Vamos ver o que diz aqui. Eu já dei uma lida aqui, com certeza tem que ser, você tem que buscar o contexto para que você possa compreender aqui. E esses textos, ele tem por finalidade proteger, nos proteger dos perigos, né, envolvidos na ganância, na cobiça e no amor ao dinheiro e às coisas materiais. Então, nós vamos ter aqui, hoje nós vamos apresentar o remédio para a gente estar livre dessa ganância e deixar que o dinheiro, em vez de ser uma coisa sadia na nossa vida, se torna um veneno e pode até nos tirar do céu. No versos 24 e 26 está escrito assim: Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, que é a mulher dele, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pôncio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Esse é o primeiro. O Gálatas 5, 22 e 25, a gente já sabe aí de cor, trata-se do fruto do Espírito, não é? A seção do capítulo 5, ela dos versos 19, vai falar sobre os desejos carnais, e depois o fruto do Espírito, que é amor, longanimidade, bondade. São essas características daquele que tem o Espírito Santo agindo na vida dele. Bom, nesses versículos que eu li a respeito aí de Félix e de Paulo, né, em que a esposa dele estava junto, nós vimos aqui, eu vou contextualizar para vocês entenderem. Félix era um homem, era tido como juiz, né, na época de Paulo. Paulo estava preso por questões religiosas, e acontece o seguinte: Félix sabia que Paulo tinha muita influência, e ele queria o quê? Aproveitar dessa situação aí, dessa influência de Paulo, para poder conseguir dinheiro, para poder soltar Paulo. Então, Félix aqui era um homem ganancioso. E a conclusão da história, né, é que Félix tentou subornar Paulo, Paulo não aceitou o suborno, né, e Paulo continuou preso. Então, nós temos aí um diálogo entre Paulo e Félix, e dentro desse diálogo existe aí o grande problema do ser humano em todas as épocas, ou da maioria dos seres humanos, que é a ganância. Então se trata de Félix, um homem ganancioso, assim como Paulo, antes da sua conversão, também era ganancioso, não é? Então, quando falo Paulo, pelo menos ele aceitava, ele era totalmente diferente. Essa é a ideia que transmite. Eu não estou eu não estou falando que a Bíblia diz isso, mas tudo indica ser. Então, Félix era um homem acostumado com o suborno. Então, ele queria subornar a Paulo para lhe dar a liberdade. Então, era um homem também que, devido a essas questões de caráter, é um homem com certeza que não tinha o domínio próprio em relação às questões do egoísmo. Então, Paulo ele começa a pregar para Félix como mudar de atitude. E a pregação de Paulo para Félix pode ser a pregação de Paulo para mim e para você, que às vezes estamos nessas questões, às vezes somos gananciosos, né?
e nós precisamos mudar, né? Então, quando Paulo começa a pregar para ele, Félix, que, como eu disse no início, na condição de juiz, ele se viu na iminência de ser julgado, né? Um juiz que julgava as pessoas, ele sentiu pela pregação do Paulo que ele estava na condição de ser julgado, mas não no tribunal de homens, mas no tribunal de Deus, por cobiça, crueldade, libertinagem. Então, como Paulo conhecia Félix, Paulo fez um sermão dirigido para esse homem, pregou para ele diretamente, convidando ele à conversão, bem como a sua esposa, né? Então ele trabalhou nos dois. E a esposa dele era judia, embora fosse mulher de um governador, parente daqueles imperadores, né? Então a história, Joséfo e esses historiadores contam que ela era ligada ali à realeza. Agora, o que a gente pôde notar é que Félix, ele creu naquilo que Paulo falou, e ele tremeu, né? Mas a Bíblia deixa bem claro que ele não quis tomar o remédio que Paulo estava dando. Pelo contrário, ele pediu tempo, ele ficou em cima do muro. E Paulo também não pagou o suborno, né? E Félix, ele não teve nem o suborno, nem a paz de espírito. Por quê? Porque a mensagem de Paulo mexeu muito, né, na mente dele. Então, nós vimos aqui, né, o remédio que Paulo receitou para ele, uma entrega a Deus e domínio próprio, né? E em Gálatas 5:22 nós temos o remédio assim completo para nos proteger dessa falha de caráter, né, que tinha Félix. Primeiro ponto, entregar sem medida a Jesus. Eu e você, nós precisamos nos entregar completamente a nossa vida a Jesus Cristo. Conhecer a Jesus, conhecer as suas promessas, as promessas da Bíblia, né? Conhecer a Jesus Cristo, o que Ele fez por mim e para você, o que Ele fará na minha vida e na sua vida, que este mundo tudo é passageiro. Você pode encontrar as pessoas mais ricas que elas vão desfrutar disso aí pouco mais de 70 anos, depois vai servir de contenda, de briga entre herdeiros, né? E no fundo a pessoa ela vai ficar com esses bens aí, é aquilo que eu falei, no máximo 70 anos desfrutando. Então, você ter bem, isso é pecado? Não é. O grande pecado é a ganância, é querer mais, é atropelar todo mundo, é passar na frente de todo mundo. Então, quando nós conhecemos a Bíblia, quando nós conhecemos a Jesus Cristo, a gente vê que neste mundo tudo é passageiro, ninguém leva nada no caixão. Esse é o primeiro ponto. O segundo é entender que nós seremos ricos no novo céu e na nova terra. Mas é uma riqueza diferente da riqueza de hoje. Hoje você é rico, mas daí a pouco mostra que você está com câncer, daqui a pouco você perde um ente querido, daqui a pouco é você que morre. Agora não, é uma riqueza eterna, aonde não vai haver choro, nem pranto, nem dor. Então, o conhecimento da Bíblia, o conhecimento de Jesus Cristo, das promessas, ele é importante para mudar esse quadro, que às vezes eu e você alimentamos, que é essa ganância desenfreada, né? Então, e depois, deixar o Espírito Santo agir na sua vida e na minha vida. Por quê? Porque quando o Espírito Santo começa a trabalhar na minha vida, eu vou começar a produzir fruto do Espírito. Ele está no singular, né? Quando o Espírito Santo age nessa vida, você vai ser longânimo, você vai ser benigno. Agora, você vai ter também o quê? Qual que é o primeiro, a lista ali? Amor. Então, amor pelo seu semelhante, né? Não vai fazer você ser ganancioso quando você ama o seu próximo. E o amor está vinculado também ao domínio próprio, né? Que são fruto do Espírito Santo. Então, quando há amor, quando há domínio próprio, não vai haver lugar para a ganância e nem para o egoísmo, não é isso? E em 2 Pedro 1, 5, 9, ele fala também que a nossa fé precisa ser acrescentada. Tudo isso, todo esse remédio, mas eu preciso beber desse remédio. Félix não bebeu, né? E como que eu faço para beber esse tipo de remédio que Deus me oferece?
o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 5 e 9, ele fala que a nossa fé precisa ser acrescentada, ou seja, segundo Pedro, ela precisa de virtude, conhecimento, domínio próprio, fidelidade, santidade, conhecimento, afeição fraterna, amor. Então, se você reparar bem, Pedro não diz se quiser, né? Aqui está uma lista agradável daquilo que podemos ser. Pelo contrário, o que ele diz é muito mais enfático. Então ele fala assim: procurai mais diligentemente estar na fé. Estar na fé. Portanto, o que Pedro escreve é que para eu beber esse remédio, eu preciso me esforçar. É uma luta, porque eu tenho uma tendência pecaminosa que me leva a ser ganancioso, né? Eu tenho uma tendência que me leva a querer algo que não é meu, ou que eu não tenho condição de ter, né? Ou eu já tenho, eu quero ter mais. Isso está incutido na natureza humana, que precisa ser revertido. E Paulo oferece o remédio, mas pela minha natureza pecaminosa, eu tenho que me esforçar para poder aceitar esse remédio na minha vida. Então, envolve esforço. Então, aquelas coisas que o apóstolo Pedro diz, é importante. Você vê, apóstolo Pedro e Paulo falam em a mesma língua, né? Agora, quem deve fazer esse esforço? É muito simples, eu e você, com a ajuda do Senhor, não é? Mas essa ajuda, a gente não vê uma ajuda como coação por parte de Deus, mas sim um trabalho em comunhão conosco, trabalhando juntos, né? Deixar Deus, deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. Então, como eu disse, Pedro fala a mesma coisa que Paulo falou lá em Gálatas 5, 22 e 26. Quer dizer, os dois apóstolos, né, eles nos dizem o seguinte: ande como novo homem, não como velho homem. Renove a sua mente, acrescente a sua fé. Portanto, nós temos que cuidar da nossa fé. E apesar de nossos erros e falhas, nós precisamos completá-lo com virtude, com conhecimento, com autodomínio, com perseverança, com bondade, com amor fraterno. Pois agindo desta maneira, será amplamente concedida para você e para mim, né, o reino que o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador está preparando para nós. Então, o caminho apontado por Paulo e depois apontado por Pedro, os passos a seguir. A nossa luta contra a ganância, contra a cobiça, é o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se esforçar. Então, nessa luta contra a ganância e a cobiça, o domínio próprio é essencial. E a luta para esse domínio também é essencial. Nós encerramos a lição dessa semana, que Deus lhe abençoe. E se você conhece alguém, ou se você é né, ganancioso, ou é um líder, não fica chateado comigo não. Mas é a palavra de Deus que fala isso, tá? Que Deus te abençoe e te guarde até semana que vem, se Deus quiser.